Muito bem, meus amigos, estamos de volta com mais um vídeo para o nosso canal. Esse que você está vendo é Marcos, ele é aluno da USP, ele está aqui em Pernambuco, mais precisamente em Limoeiro, para fazer uma pesquisa para o seu mestrado. Marcos, é uma satisfação tê-lo com a gente. Boa tarde. Boa tarde, a satisfação é minha. A pesquisa é uma pesquisa de doutorado que eu estou fazendo pela Universidade de São Paulo e eu estou dando continuação à minha pesquisa de mestrado, que é sobre a Jurema. Agora, fala um pouco, qual o porquê a Jurema, qual o contexto que a Jurema tem para a nossa história e de onde veio essa motivação para falar da Jurema? Bom, lá em São Paulo, em 2010, eu comecei a fazer pesquisa sobre religiões de matriz africana. E existe um bloco de carnaval, que é um bloco de afoxé, que ele se chama Ilu Obademim, que é um bloco feito por mulheres que tocam músicas e cantam músicas para os orixás, né? E elas desfilam na sexta-feira de carnaval. E era uma época que eu estava com muitos problemas pessoais e sempre esses blocos de carnaval, assim como as escolas de samba, têm zeladores que ou são pai de santo ou são mãe de santo, né? Uma coisa muito comum. E aí a coordenadora do bloco, que se chama Beth Belli, que é uma grande percussionista de São Paulo, falou assim: tem uma mãe de santo chamada Mãe Dida, que é a zeladora do nosso bloco, você devia procurá-la. E assim eu fiz. Então eu fui, isso em 2011, 2012, na casa de Mãe Dida, que é um terreiro lá na cidade de Guarulhos, né, em São Paulo. E Mãe Dida é uma migrante pernambucana, que foi nos anos 60, lá para Guarulhos. Sempre foi envolvida a princípio com Umbanda. Depois de um certo tempo, ela sentiu necessidade de ter uma casa de candomblé. Então ela voltou para Pernambuco para se iniciar e até hoje ela faz um candomblé que é uma espécie de Xangô pernambucano lá em Guarulhos. Bom, a partir daí, ela querendo se aprofundar mais nas raízes dela, ela sabia do culto da Jurema, mas ela não sabia como fazer esse culto. Então ela recorreu aos juremeiros daqui de Pernambuco, né? Veio para cá, aprendeu, levou uns juremeiros para lá e implantou o culto da Jurema no barracão de candomblé que ela tem lá. A partir disso, ela e os Filhos de Santo conseguiram uma verba do PROAC, que é um programa de incentivo cultural que tem do estado de São Paulo, para fazer um documentário sobre a Jurema. Então, esse documentário, basicamente, é uma viagem que eles fazem até aqui, fazem até Alhandra, também na Paraíba, e conversam com os juremeiros a respeito do culto da Jurema, que é uma coisa muito desconhecida. Quando eu fui procurá-la por ter os meus problemas pessoais, duas coisas me chamaram muito a atenção, né? Quando eu cheguei no barracão de candomblé dela. Primeiro, que ela era muito parecida com a minha avó, e minha avó já tinha falecido nessa época. Era uma pessoa que mexia muito com esse universo. Minha avó trabalhava com caboclo, minha avó sabia mexer com ervas, era rezadeira e tal. E a segunda coisa é que ela me falou a respeito de Jurema. Ela falou: você conhece o Jurema? Eu falei: nunca ouvi falar na minha vida, né? Quando eu perguntei para ela o que era, eu achei, pelo fato de existir uma bebida que as pessoas tomam no ritual, que fosse algo parecido com o Santo Daime, com a ayahuasca. E ela falou que não tinha nada a ver. Daí ela me deu de presente um documentário, né? Nessa época eu já tinha saído da universidade, já tinha feito graduação e nem pensava em voltar, porque eu trabalhava com produção cultural. Daí, quando eu assisti ao documentário sobre o Jurema, né, se chama O Universo Encantado da Jurema, um documentário que está disponível na internet, eu me interessei, eu falei: acho que tem um tema de pesquisa aqui que eu gostaria de estudar. Daí fiz o mestrado, a princípio sobre esse documentário, sobre a Jurema que eles fazem lá em Guarulhos, e aí no doutorado eu já tinha isso em mente, que eu queria vir para Pernambuco para conhecer a Jurema que é feita aqui, né? E principalmente essa figura que me pareceu uma das mais diferentes que existe nas religiões de matriz africana ou afro-indígena, que é Malunguinho, né? Que é uma entidade que, a depender, pode ser ao mesmo tempo caboclo, exu, pode ser um mestre, por vezes se confunde com o orixá Xangô. Então, eu nunca tinha ouvido falar nisso, né? Porque para mim as coisas eram mais ou menos separadas. Caboclo era caboclo, orixá era orixá. Então, quando eu descobri essa figura de Malunguinho, eu falei: aí está na hora de ir para Pernambuco e pesquisar isso mais a fundo. A tua vinda aqui para Pernambuco, mais especificamente para Limoeiro, é por causa das duas casas
que tem aqui. Você pode falar um pouquinho sobre elas? Na verdade, eu ainda não conheço essas casas, eu quero conhecê-las, né? Eu travei um contato inicial com o João Monteiro, que é um grande pesquisador de religiões de matriz africana e que está atualmente trabalhando em Limoeiro, então ele vai me apresentar ainda essas casas. Eu, a princípio, tenho uma proximidade um pouco maior com algumas casas do Recife, né, e algumas casas de Olinda. E também com uma juremeira que não tem casa exatamente, que era uma pessoa, ela mora na Várzea, que é um bairro lá do Recife, e que ela diz que faz jurema, pelo menos ela trabalha com mestres há mais de 40 anos, né? Mas ela, por exemplo, nunca teve uma casa, ela nunca foi iniciada, ela tem um local lá na casa dela, no fundo, em que ela atende umas pessoas e que ela faz um culto de jurema. Bom, perspectiva de término desse teu trabalho? Eu estou no segundo ano, a gente está em 2018, então entre o final de 2020 e o começo de 2021 eu termino esse trabalho, né? Apresento uma tese aí para a defesa e vamos ver o que vai ser. Bom, de qualquer forma, a cultura pernambucana vai estar bem representada. Com certeza, até porque a cultura pernambucana é a cultura do Brasil, né? Quer dizer, são essas matrizes formadoras, digamos assim, indígenas, negros, ibéricos, né? Então, eu acho que com certeza ela vai estar representada como já esteve no meu mestrado, de alguma forma. Ok, muito obrigado pelas suas explicações, pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo a Limoeiro. Puxa, sou eu quem agradece. Muito obrigado.